Olá, então vamos continuar estudando um pouquinho mais ainda as algas. Nós vamos falar agora das algas grandes, as macroalgas, né, que são, então, aí, no conjunto, podemos chamar popularmente de talófitas, porque antigamente elas eram estudadas lá junto com as plantas, na botânica, e para diferenciar, então, essas algas dos musgos, das samambaias, eles chamavam, então, de talófitas, porque elas parecem que têm, né, algo que lembra folha, que lembra, de repente, um caule, que lembra a raiz, mas elas não têm essa estrutura, tá? Então, elas não têm isso diferenciado, elas têm esse talinho, né, que é essa estrutura aí mais macroscópica, mas ela não tem tanta estrutura. Então, a alga, ela só consegue se sustentar porque ela está, então, com a água dando suporte. Então, elas ficam fixas ao fundo, essas algas maiores, e elas ficam, então, tendo o corpo sustentado aí pela presença da água no entorno. Então, o que mais diferencia esses grupos, já que são 3 grupos de algas talófitas, são as clorófitas, são as algas verdes, feófitas são as pardas ou marrons, e rodófitas são as vermelhas. Então, são algas que se diferenciam especialmente pelo tipo de pigmento, então todas elas têm clorofila, especialmente clorofila A, todas têm, mais alguma clorofila e outros pigmentos que vão dando né, os grupos diferentes. E também a composição da parede celular e a substância de reserva é que vai se diferenciar, então, um grupo de outro. Vamos começar falando das algas chamadas clorófitas ou algas verdes. Então, vejam, toda alga tem clorofila A, então elas podem puxar para o tom esverdeado. Nós já vimos lá outros grupos de algas unicelulares que tinham esse padrão. Aqui, nesse grupo, nós também temos, principalmente dentro das clorófitas, algas que são unicelulares. Então, não são só macroalgas que são né, desse grupo aqui. Então, clorófitas tem tanto algas microscópicas, né, unicelulares, especialmente as que vivem na água doce, e temos aí as macroalgas, que são as algas maiores, especialmente marinhas. Se nós observarmos, então, o primeiro grupinho aqui das microalgas, nós temos aqui as clamidomonas, clorela e volvox, que são algas bem típicas né, no ambiente, então, aí de água doce. Então, nesse caso, elas têm, então, clorofilas, além da AB, e carotenoides, que são os laranjas. O produto né, que está presente aí, composto na parede celular, é a celulose, então lembra muito a célula vegetal, e também a substância de reserva, lembra os vegetais, porque a substância de reserva das clorófitas é o amido, tá? Então ele é equivalente, né, energético aí, se ela precisar, então, de uma reserva energética, ela quebra o amido para fazer glicose e utilizar. Então essas aqui são indivíduos solitários, essa tem flagelo, essa não tem, e nós temos aqui o volvox, que é uma colônia. Então, é interessante que são várias células, lembram essas células aqui, mas que é colonial. E ela é uma colonial que fica flutuando, ela não fica fixa ao fundo, como é típico normalmente das coloniais. Então, são alguns grupos bem interessantes aqui, dentro do grupo, então, de algas clorofícias. Mais alguns exemplos de algas clorofícias. Então, essa é bem típica, todo mundo já deve, quando foi para a praia, já deve ter visto isso, preso lá na rocha, no colchão rochoso, mas muitas vezes, conforme a onda bate, se a maré está mais forte, ela pode arrancar isso e parar na areia. Então, às vezes, você pisa até em cima, quando está andando na areia, dessa chamada alface da praia. Então, essa é um do grupo das algas clorofícias, ou clorófitas, é a uva, né? Então, às vezes, a maré está baixa, ela fica ao sol, ela pode dessecar, né, perder a água, desidratar, mas ela depois reidrata e volta, né, quando a maré sobe, ficar, então, nessa forma aqui mais como um talinho mesmo. Então, a uva é um exemplo, aqui nós temos a dictiota, então veja que é um talinho que se divide sempre em 2, e temos o códium, que é esse material mais gordinho aqui, bem hidratado. Então, isso também é muito comum aqui no sul, né, sempre fixa a rocha, mas como eu falei, às vezes elas se desprendem e vão parar lá na areia. Mais alguns exemplos, né, a cladófora, então, ó, a uva está aqui, que eu já tinha mostrado antes, a cladófora, ela geralmente fica próxima, ela é um pouco mais filamentosa. Aqui a caulerpa, parece um pinheirinho, né, toda ramificadinha, e aqui a acetabulária. Então, essas algas aqui são muito comuns aqui na nossa região, né, nos costões rochosos aqui do sul do Brasil. Junto com as algas verdes, alguns até consideram junto, dentro das clorófitas, as carofícias, junto com as clorofícias, como um grupo, então, de algas verdes. Por que elas estão separadas? Eu vou chamar a atenção delas. Porque essas carofícias estão especialmente presentes na água doce. Então, são bem típicas de água doce. Então, já tem tanto esses grupos das desmídeas, né, que são esses unicelulares, com diferentes formas. Temos
elas como microscópicas, mas temos também algumas algas um pouco maiores, ó, filamentosas, como a espirógera. Percebe que aqui o cloroplasto, ele faz uma espiralzinha aqui dentro. Então, ele é bem interessante. Umas que lembram muito plantas já, mas veja, são todas algas, nesse caso de água doce. E elas possuem clorofilas A e B, outros pigmentos que são os carotenos e xantofilas, e armazenamido. Isso tudo como as plantas terrestres. A parede celular é de celulose, em alguns casos, algumas têm carbonato de cálcio também, elas são um pouco mais rígidas, mais durinhas, e elas são bem interessantes porque eles consideram que dentre todas as algas, o que teria possivelmente um ancestral em comum com as plantas terrestres seriam as carofíceas. Então, dentre as clorófitas, digamos assim, das algas verdes, nós teríamos então essas carofíceas como o grupo mais próximo das plantas, já que o primeiro grupo mais antigo das plantas são as briófitas, são os musgos. Então, nós consideraríamos aqui como essas carofíceas como um grupo bem próximo, né, aí das plantas terrestres. Nós vamos falar depois, quando falar lá da botânica, a gente vai chamar atenção e lembrar dessas algas verdes de novo. Então, as carofíceas. Dentre as algas pluricelulares, então, nós temos aqui as algas, chamadas algas marrons ou algas pardas, ou ainda feofíceas ou fiófitas, que são, então, pluricelulares e predominantemente marinhas. Como falei, tem os clorofilas, né? Então, nesse caso aí, C, e a fucoxantina, que é aquele pigmento que nós vimos lá no outro grupo de algas, nas microalgas lá atrás, na parte interior dessa aula, que é a fucoxantina, que dá esse tom, então, marrom para essas algas. Tá? A parede celular, ela tem celulose, mas ela também tem uma outra substância que é o chamado ácido algínico, que é muito utilizado na indústria como um material que vai dar, que é espessante, que vai deixar, digamos assim, o sorvete mais com aquela textura mais macia, né? Então, ele é muito usado na indústria, o ácido algínico. E a substância de reserva desse grupo é a laminarina. Então, nós temos algumas algas desse grupo que são chamadas de laminárias, são algas bem grandes. Aqui no sul do Brasil, na nossa costa, o que a gente encontra como principal representante de algas pardas é o sargaço. E essa é outra alga que é bem comum se encontrar quando está andando na areia, ela se desprende lá das rochas e vem parar na areia. Ela tem essas bolinhas aqui que são cheias de ar, então elas ajudam a manter essa alga, né, flutuando. Aí ela está presa, vai no substrato, mas ela fica, né, com, digamos, com esse talo, né, mais ereto dentro da coluna d'água, em função da presença dessas bolinhas aqui, essas vesículas cheias de ar. Tá? Então, esse é o sargaço, é a alga mais comum, a alga parda mais comum aqui no sul. Mas lá para o norte, lá para cima, nós temos também a laminária. Então, ela é bem laminar mesmo, e especialmente desse grupo que se retira, então se explora comercialmente o tal do ácido algínico, ou algina, né, que é usado, como eu falei, na indústria. Aqui no sul do Brasil nós temos também bem comum a padina, que parece um lequezinho, então ela é esverdeada, mas ela é dentro do grupo das algas pardas, já que ela tem a fucoxantina, o pigmento típico. E a colpomênia, também mais ali na região de Santa Catarina, mais ao sul, lá na região de Itapirubá, né, tem bastante dessas algas aqui nos costões rochosos também, que é a colpomênia. Ela é cheinha de ar também. E mais no hemisfério norte, nós temos aí a macrociste, que é uma alga que pode chegar até 100 metros de altura. Imagina, então, uma alga que não tem, né, nenhuma estrutura de sustentação para o corpo, ela depende basicamente da água para sustentar seu corpo e ter essa dimensão toda. Então, a macrociste não tem no Brasil, mas eu coloquei aqui para chamar a atenção, já que são as grandes algas. Então, as maiores algas marinhas estão no grupo das feófitas. Tá? Então, como um grupo bem interessante aqui. E mais um grupo de algas, é o grupo das algas vermelhas ou rodofíceas. Veja, elas são vermelhas, elas têm pigmentos, então, as clorofilas, e tem também a ficoeritrina. Então, lembra do eritrócito, que são as nossas hemácias, células vermelhas do sangue? Então, eritro vem do vermelho. Então, esse pigmento, nós já vimos que existiam lá nas cianobactérias, que tem também, então, algas avermelhadas lá no grupo das pirrófitas, ou dinoflagelados, mas nesse caso são macroalgas, veja que são algas visíveis, elas estão, então, na região mais costeira, bentônica, né, de fundo rochoso no mar. Então, a parede celular tem celulose, como nos vegetais, mas tem outras substâncias também, que são substâncias pépticas, especialmente o agar e a carragenina. Essas substâncias também, elas são mais gelatinosas, também são bem exploradas na indústria. Algumas algas desse grupo têm, além da celulose, tem carbonato de cálcio, e elas conseguem dar esse aspecto aqui para a alga. Então, essa alga aqui, chamada de jânia, é o gênero, é uma alga calcária,
Então, muitas vezes se encontra essa alga e você nem percebe que isso parece que é algo que nem é vivo, né? Porque ela é bem firminha. Então, é por quê? Porque as suas células têm impregnação aqui, então, também de carbonato de cálcio. Então, por isso que elas têm esse aspecto. A substância de reserva desse grupo, dessas algas anônimas, é um tipo de amido diferente, eles chamam de amido das florídeas. Então, é amido, é um carboidrato, só que é diferente daquele que nós encontramos nas outras algas e nos vegetais. Chama atenção para alguns exemplos, então, que são bem típicos. Então, essa jânia que eu já falei, que é uma alga calcária. Nós temos essas espécies que são comuns aqui no sul do Brasil. O gelídeo é especialmente dessa alga vermelha que se extrai o agar. E aqui também o condros, que são espécies que se usam, então, se cultiva até para a retirada desse material gelatinoso, que é o agar, as gelatinas aí que usam na indústria. E vou chamar atenção também para essa alga chamada de pórfira, ou nori, o nome popular dela, que é aquela alga que eles desidratam para fazer a alga do sushi. Tá? Então, a alga do sushi não é alga verde, é uma alga vermelha, e lá no costão rochoso é uma alga que suporta até 70% de desidratação quando a maré baixa e consegue ficar viva e ainda se reidratar e voltar, então, a funcionar. Então, o nori é um exemplo aí de alga, que é a alga vermelha, que é usada, então, para fazer o sushi. Então, falando um pouco mais sobre a importância, agora, econômica das algas, já que a importância ecológica, você já deve estar bem, sabendo, né, aí na ponta da língua, que algas, né, são, a gente falou, autotróficas, base da cadeia alimentar, produção de matéria orgânica e liberação de oxigênio para a atmosfera. Então, essa é a importância ecológica. Falar um pouquinho sobre a importância, o potencial econômico das algas. Então, cada vez mais tem se explorado aí o ambiente marinho, né, os organismos marinhos, especialmente as algas. Então, tanto como alimento, já que elas são bem ricas em carboidratos, fibras, vitaminas e sais minerais, lembra lá do material que está na parede, o que está na reserva delas. Então, a gente pode ingerir alguns tipos de alga, né, como alimento, propriamente dito. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de fiófita que é utilizada na alimentação. Parece couve picadinho, mas é uma alga. O nori, que nós já falamos, que é uma alga vermelha, uma rodofícia. E aqui, daí, na indústria, né, lembra que eu falei que eles retiram tanto o agar quanto as gelatinas, material gelatinoso, essas pectinas. O agar-agar é muito usado, né, em laboratório para fazer aqueles meios de cultura, para cultivar, então, células, né, seja bactérias, seja fungos, seja, então, células de animais, de plantas. Então, eles utilizam desse meio como meio de cultura em laboratórios. E aqui, não sei se vocês já ingeriram, né, são umas balinhas que são feitas de alga, então, uma gelatininha. Então, ela normalmente é menos danosa do que comer, por exemplo, uma balinha fina. Então, fica como exemplo aí. E, lógico, outras situações na indústria também já se fazem cosméticos com algas, algumas cápsulas como uma reposição de nutrientes, né? Então, são bastante interessantes aí o grupo aí das algas, né, sendo exploradas comercialmente. E também, não esqueçam lá atrás, quando nós falamos da diatomácea, que eles exploram lá a rocha chamada diatomito como abrasivos, né, para polir coisas e fazer tintas, né? Nós tínhamos falado isso lá atrás, isso também é explorado na indústria. E uma coisa bem interessante, que é bom sempre lembrar, é a aplicação, utilização de algas como biorremediadoras. Então, já se usa, né, e também tem bastante estudos, né, buscando essa capacidade aí que nós temos de organismos vivos de ajudar a melhorar um ambiente que está, digamos, alterado, que está degradado em função de poluição, principalmente, né, ocasionada pela atividade humana. Então, o tratamento de esgoto, de águas residuárias, já tem se usado, por exemplo, as clamidomonas e a clorela, que são essas algas, grupo das clorofíceas, que fazem um processo, nesse caso, aeróbico, né, de limpeza dessa água. Então, essas algas vão se utilizando da matéria orgânica, né, e na presença de luz, vão fazendo fotossíntese e elas vão ajudando a melhorar a qualidade de água. Tá? Então, lembra que a gente já tinha falado lá atrás das bactérias, das arqueias, né, como agentes para ajudar a limpar, né, melhorar a qualidade de águas de esgoto, de águas residuárias, mas também aqui, nesse caso, algumas algas são utilizadas para isso. E muitas vezes, aqui, por exemplo, são situações mais experimentais, que se cultiva essas algas, né, em ambientes mais controlados, seja em lagoas abertas ou ambientes mais fechados, sistema mais fechado, para a produção
e exploração, inclusive, de adubo e também muitas vezes para fazer biocombustíveis a partir da ação, né, dessas algas aí como biorremediadoras, tá? Então, seria um outro potencial aí de algas para utilizar nessas situações também, certo? Então, aí seriam alguns usos, além, então, da importância ecológica, também um pouco da importância econômica e das algas. Ainda falta falar um pouquinho sobre a parte da reprodução das algas, que nós vamos ver na próxima parte.